não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Porque, note bem, se a sua apreensão do mundo depende de um cérebro que existe materialmente, este cérebro, por sua vez, não é uma apreensão e um produto da sua mente. Ele existe fisicamente. E ele tem uma forma, tem uma estrutura, que já vem determinada, que não foi você que inventou. E quando este cérebro entra em relação com o mundo exterior, através das informações que ele recebe dos sentidos, tá certo? Ele não pode montar este mundo exterior, por quê? Porque ele faz parte deste mundo exterior. Ele é uma realidade física, entre outras. O cérebro não poderia ordenar nada, ele não poderia ser, sei lá, aqui tem uma tartaruga, ele está vendo a cabeça da tartaruga e as patas da tartaruga, ele percebe que pertence ao mesmo objeto. Ele não poderia fazer isso se ele não estivesse no mesmo mundo físico da tartaruga. E ele estar no mesmo mundo físico não é uma representação da mente dele, é uma realidade que persiste mesmo se ele não percebesse nada. Quer dizer que a estrutura do seu cérebro é um dado real do mundo físico, e não um princípio ordenador que você criou. Note bem que com isso eu não estou voltando ao John Locke, dizendo que nós nascemos como uma folha em branco e que o universo então deposita os dados dos sentidos em nós. Falo, não nascemos como uma folha em branco, nós temos uma estrutura determinada. E essa estrutura está perfeitamente amoldada à estrutura inteira do mundo exterior, senão nós não poderíamos sobreviver dentro dele. Isso quer dizer que desde o instante em que nascemos, ou até antes, nós recebemos não o impacto dos dados dos sentidos, mas o impacto da realidade total que nos formou e dentro da qual nós existimos. E que transcende infinitamente a esfera daquilo que eu percebo pelos 5 sentidos. Ou seja, eu recebo o impacto do quê? Da ordem cósmica. Eu estou dentro dela, eu sou apenas mais um. Eu não estou ordenando coisíssima nenhuma. Eu sou uma parte da ordem exterior que me abrange. E tudo que se passa no meu interior se passa dentro da mesma realidade. Então, qual é a única coisa que importa? Absorver o quanto eu possa desta ordem que preexiste a mim. Essa ordem é a ordem do mundo newtoniano? Claro que não. A ordem do mundo newtoniano diz apenas as leis da gravidade do movimento. Mais nada. A ordem total transcende isso infinitamente. Claro que a ordem total não pode ser expressa em palavras. Ela pode ser aceita. Ela pode ser percebida e aceita e, no máximo, expressa simbolicamente, mediante compactações poéticas ousadíssimas, mas não tem um jeito. Olha, eu vou dizer aqui para você qual é a ordem total. Não, isso não é possível. Nós vivemos dentro da ordem total e nós a reconhecemos e nós convivemos dentro dela e só podemos nos entender uns aos outros porque estamos dentro da mesma ordem. Se vivêssemos em universos separados, não poderíamos nos comunicar. Então, a coisa que mais interessa na educação é justamente
elevar o aluno até esse vislumbre consciente da ordem total, que de algum modo ele já percebe antes, obscuramente. E é isto que a educação medieval tentava através da leitura, sobretudo naqueles séculos que eu mencionei na outra aula, séculos 9, 10 e 11. Quando vem o livro do Hugo, esse livro já era uma recordação do que se fazia antes. Recordação escrita numa época em que esta técnica de ensino já estava se perdendo e que Hugo escreve justamente para que não se perca totalmente. Ou seja, longe do Hugo ser o príncipe do ensino medieval, não, ele é o testemunha de um apogeu que já tinha passado. Então, um detalhe importantíssimo do ensino nessa época era que a leitura ou era feita em voz alta ou era feita em voz baixa como quem recitasse. Ou seja, as pessoas ficavam falando para si mesmas em voz baixa o que estavam lendo. Em voz baixa e inaudível. Por exemplo, estou aqui lendo a carta do Hermindo, né? Não sai voz nenhuma, mas você vê o movimento dos lábios. Era assim que se lia no tempo do Hugo de São Vítor e nos séculos anteriores. E era isto que permitia fazer da leitura um modo de aquisição, um modo de abertura à ordem total. Porque você lia com o seu corpo também. Não é só com os olhos. Hoje em dia, quando se desenvolvem técnicas de ler só com os olhos e ler velozmente, tem um sujeito chamado Paul Scheele, que ele desenvolveu uma técnica, né, que você lê um livro inteiro em 10 minutos, só com os olhos. Ou seja, você grava a imagem da página. É muito bom, isso aí pode ser ótimo para você ler balancetes, para você ler jornal. Mas se você for ler Platão assim, meu filho, você está acabado. Porque você está separando o visual do corporal. A sua participação no universo da leitura é exclusivamente imaginativa e não física. Então, quando você lê, você está fazendo como quem assistisse um filminho. Note, mesmo quando nós assistimos um filme, há uma reação física. Por exemplo, tinha um tempo que eu jogava joguinho de computador, jogava um jogo chamado Wolfenstein. Né? Eu era viciado nesse jogo durante um tempo, depois parei. Mas era muito interessante, era um americano que estava preso dentro de uma fortaleza alemã, ele tinha que escapar, matar os nazistas, essa coisa toda, né? Tinha um monte de tiro. Né? Claro que depois os jogos evoluíram muito, eles eram muito primitivos. Mas as pessoas que me viam jogando, elas reparavam que eu me desviava dos tiros na tela. Né? Então, isso quer dizer que alguma participação física havia. Não é isso? Então, é claro que participando do jogo Wolfenstein eu não ia aprender nada sobre a ordem cósmica, tá certo? Mas suponha que eu estivesse lendo Santo Tomás de Aquino, ou a Bíblia, ou mesmo Aristóteles, Platão. Né? Onde eu começaria a participar daquilo como um dos personagens. Ou seja, o drama que estaria seria presentificado fisicamente. Né? E eu estaria absorvendo aquilo como realidade e não só como pensamento. Se o que eu estou lendo é verdadeiro ou falso em relação à realidade, seria um segundo passo. Mas a absorção da coisa como realidade é o primeiro passo. Né? Depois você vai ver que se é uma realidade imaginária inventada, criada por um ser humano, ou se é a realidade efetiva criada por Deus. Mais tarde você vai ver isso aí. Mas a partir do momento em que todo o seu material de leitura visa apenas ao imaginário, ao mental, você passa a viver em dois mundos simultaneamente. Um é o mundo físico newtoniano. E
e o outro o mundo das, aspas, ideias, coisas inventadas. Nunca mais você vai pegar a ideia de ordem cósmica. Nunca mais na sua vida. A ideia de realidade escapou para sempre. Por quê? Porque o mundo newtoniano não é realidade, ele é um conjunto de fórmulas matemáticas. E o outro mundo é pura invenção cultural. Então você fica, né, viajando entre duas irrealidades. E é isto que se chama educação no mundo de hoje. Mesmo a educação que é dada nos centros mais eficientes e capazes do mundo, é isto. Quer dizer, é claro que foi para compensar as deficiências desse tipo de ensino que se criaram, já no começo do século XIX, as escolas de artes liberais. Para ensinar as pessoas a ler como se lia antigamente. Essa, pelo menos, era a ideia. Ela pode ter se deteriorado em muitos pontos, mas a ideia permanece aí. E é claro que ainda existem pessoas capazes de ler como Hugo São Vitor lia. E às vezes você encontra essas pessoas nos lugares mais surpreendentes. Estamos vendo aí um assessor do MST que é capaz de entender o Hugo de São Vitor. Uma coisa mais surpreendente ainda, o Ivan Illich. Ivan Illich é um padre austríaco que foi morar em Cuba e que na década de 70 era um ídolo da esquerda. Né? A esquerda, na época, defendia ideias que hoje são o contrário do que ela defende. Ele defendia a abolição do sistema escolar, o homeschooling universal. Né? Hoje ninguém na esquerda quer isso, e quem defende isso é considerado, né, um extremista de direita. Né? Mas o Ivan Illich escreveu um belo comentário sobre o Didascálico de Hugo São Vitor. O que se nota nesse comentário, porém, é a hesitação dele em subscrever o modo de leitura antigo, porque ele confessa que ele está tão habituado ao mundo newtoniano que ele tem uma certa dificuldade de entender o que Hugo está dizendo, por exemplo, com ordem cósmica ou coisa assim. Né? E ele, em parte, considera essa dificuldade legítima. Por quê? Porque ela nasceu do, aspas, progresso das ciências. O progresso nos libertou de mitos e lendas medievais e nos instalou num mundo de realidades newtonianas. Então, por isso, eu só posso compreender o mundo anterior como mito, como lenda, como produto cultural, etc, etc. Ou seja, eu não posso participar solidariamente daquilo. Então, se eu não posso participar solidariamente daquilo, eu não posso ter a experiência. Eu só posso ter a compreensão intelectiva de segundo grau. Uma compreensão histórica, por assim dizer. Ora, a existência das escolas de artes liberais, e se quer saber, a minha própria existência física prova que isso não é assim. Quando eu estava no ginásio, eu tive um pressentimento que determinou o resto da minha vida. Eu notava que quase tudo que me ensinava, como matemática, como física, como química, etc, etc, era baseado em certos postulados arbitrários que nunca mais poderiam ser discutidos. Mas o contato entre estas ciências e a realidade repousava naqueles postulados. Daí para diante era tudo construção. Então eu percebi que aquele ensino não estava me instalando na realidade, mas me disciplinando para eu fazer as minhas construções mentais como os outros faziam, como o professor fazia. Ou seja, aquilo não era um estudo de ciência, ou seja, de conhecimento, era uma espécie de educação física. Era um adestramento. E eu percebi que aquilo estava me fazendo muito mal, porque estava me emburrecendo. E eu percebi, bom, agora eu tenho que fazer uma opção. Ou eu continuo buscando a compreensão da realidade, ou eu aceito essa disciplina. Se eu aceitar isso, eu estou perdido para o resto da minha vida. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso me recusar a aprender essas coisas. Por quê? Porque essas coisas são a ciência de agora. Então eu vou ter que encontrar, vamos dizer, um ponto de, como é que se diz, de interseção, onde eu possa
fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo eu entendo o que eles estão falando, e sei repetir mais ou menos aquela bobajada toda, e eu continuo buscando a realidade. E foi isso exatamente o que eu fiz. É claro que eu não podia fazer isso na escola. Então o que eu fiz? Eu comecei a procurar, investigar, para ver aonde existia educação de altíssimo nível e o que se aprendia lá. Então, por exemplo, eu comprei centenas de manuais do ensino secundário francês do começo do século XX, que eram coisas de um nível extraordinário. E fui buscando, e buscando, e buscando, e eu tentava me manter ao par do que se estudava nos grandes centros mundiais e tentava me manter no nível daquilo. Dentro de alguns anos eu já não tinha a menor possibilidade de diálogo com o meio em torno, porque ninguém sabia do que eu estava falando. Por exemplo, os autores que eu lia, para cada autor que as pessoas estavam lendo, por exemplo, na universidade, eu tinha lido outros 1000, dos quais eu nunca tinha ouvido falar. Por exemplo, quando eu comecei a dar conferências públicas e chegava estudantes de psicologia, né, eu lhes falava de Maurice Pradine ou Igor Caruso, eles nunca tinham ouvido falar, não sabiam o que era. E, no entanto, eram autores fundamentais da cultura europeia. Então, tudo tem um preço no mundo. Quer dizer, eu inventei um jeito de fazer com que o meu estudo se voltasse para a realidade efetiva e não apenas para as convenções escolares. E eu percebi o quanto essas convenções escolares podiam esterilizar a mente do fulano. Eu podia, assim, destruir completamente, ao ponto de torná-lo incapaz de pensar qualquer coisa fora daquele mundinho provinciano que seus professores lhe tinham ensinado. Então, não que eu me revoltasse contra o ensino. Revoltar não é uma atitude natural para mim. Eu não me revolto contra coisa nenhuma. Minha tendência é aceitar tudo complacentemente. Né? Eu simplesmente digo, eu não quero isso para mim. Se os outros quiserem, é o problema deles. Né? Porém, quando você começa a tratar desse assunto, não como um problema pessoal que você tem que resolver, mas como um fenômeno social a respeito do qual você tem que opinar, então eu sou obrigado a declarar que isso aí é um desastre intelectual fora do comum. Porque a aquisição dessas disciplinas é a aquisição da incapacidade de compreender tudo que esteja fora delas. Então não é só um adestramento, é um encaixilhamento mental. Muitíssimo perigoso. Tanto mais perigoso, quanto mais o sujeito acredita que aquilo é a realidade. Porque é uma realidade sustentada apenas no falatório de uma certa comunidade. E uma realidade que se esboroa tão logo você começa a abrir o horizonte da sua compreensão histórica, tá certo? Para tentar absorver outras coisas. Você vê aqui, os grandes espíritos que existem em toda a ciência, eles sempre fizeram isso. Por exemplo, quando você lê quando você lê o Ken Wilber, tá certo? Né? O pessoal que estuda psicologia na Universidade Brasileira aprende que a psicologia é uma ciência muito recente, que ela surgiu no século XIX. Quando você vai ler o Ken Wilber, você tem 10 milênios de psicologia lá. Do mesmo modo, né, quando você lê o Pitirim Sorokin, o grande sociólogo, que foi presidente da Associação Sociológica Americana por muitos anos. Também, todo mundo diz que as ciências sociais surgiram no século XIX, com Emile Durkheim, ele te mostra 10 milênios de ciência social, às vezes de um nível muito mais elevado do que o que se faz hoje. Isso quer dizer, do mesmo modo, quando você lê a sociologia do Gilberto Freire, Gilberto Freire é capaz de absorver sociologia das fontes as mais inimagináveis para o sociólogo vulgar. Tá certo? Bom, mas é isto que tinha que ser a base da educação.
A educação tem que se basear na realidade histórica daquilo que foi feito. Né? E não no inverso de consciência histórica, que de tempos em tempos apaga a compreensão do anterior. Por isso que eu digo, a noção de progresso, ela é, ao mesmo tempo, ela é a base do conceito de história que se transmite hoje, da história como uma, vamos dizer, uma ascensão, mas ao mesmo tempo é a negação deste mesmo conceito. Por quê? Porque ele tapa a possibilidade de compreensão da continuidade. Você só vê descontinuidades. Eu digo, mas olha, se só existe descontinuidades, como você pode falar de história? Hã? E, no entanto, as pessoas aceitam essa noção de história como progresso e aceitam a noção de que tais ou quais coisas foram superadas, a noção da superação, como se não houvesse contradição entre as duas coisas, nem percebe a contradição. Digo, ora, meu filho, se aquilo que Newton descobriu transformou em lenda tudo que veio antes, eu só posso compreender aquilo como lenda, ou seja, como produto cultural. Isso quer dizer, eu não posso ver o mundo como aquelas pessoas viam, porque não há um coeficiente de realidade suficiente ali para eu ver. Então eu tenho que admitir o seguinte, só a partir de um certo ponto nós temos a história das ciências, antes nós temos só a história da insanidade. Até que Newton seja superado e outro, Newton passa a ser insanidade também, como de fato passou. Então, quer dizer, mas que história é essa que de tempos em tempos você instaura um novo padrão de normalidade e tudo que veio antes passa a ser insanidade? Isso é a história do hospício, é? Porque você só está seguro da sua sanidade no momento, mas daqui a pouco aquilo tudo vai se revelar tão insano quanto o que veio antes. Será que é esta maneira de você absorver o que a humanidade produziu de melhor? Será que assim eu devo ler Lao Tse assim? Vamos ver o que esse idiota pensava naquele tempo, imaginava, que cretino, não sabia nada, nem conhecia a lei de Newton. Será que é assim que eu devo ler Lao Tse? Será que eu posso compreendê-lo dessa maneira? É claro que não. Eu só posso julgá-lo desde fora, tá certo? Sem participação íntima no universo dele e, portanto, sem compreensão nenhuma. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.